Bem-vindos ao Carreira em Ação podcast, o podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar sua jornada profissional. Eu sou Denise Oliveira e hoje temos um tema essencial para quem quer melhorar suas relações profissionais e transformar conflitos em oportunidades. Já começo a introdução dando uma dica. Conflitos em oportunidades, que é a comunicação não violenta, ou mais conhecida como CNV. Só que a gente vai direcionar esse tema para as organizações. Esse papo hoje tenho o prazer de receber Lucila Marques, uma querida que faz o trabalho aí voluntário de mentoria no IVG. Ela também é especialista em gestão de empresas e pessoas, mentora, coach executiva e carreira, treinamentos corporativos e palestrante. Muitíssimo obrigada, Lucila, por estar contribuindo com esse canal e compartilhando suas experiências e seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço, Denise. Estou super feliz pelo convite. Adorei, porque esse tema é um tema que me empolga na hora que eu falo, me entusiasma, porque quem nunca teve problema em ter uma comunicação, e olha, não é a violenta de aquela coisa, né? De falar alto, berrar, nem nada disso. É uma comunicação onde você não entende nada. Você fala, mas o que aconteceu? Alguém falou isso para mim? O que eu falei de errado, né? Então, é um tema que, assim, eu vivi isso muito, por isso me empolga, porque eu sei que as pessoas têm uma dificuldade tremenda de lidar com isso, e ela abre horizontes. Eu confesso para você que quando eu comecei a entrar com esse tema e quando eu entendi o que estava sendo dito, eu percebi como era importante isso no nosso dia a dia. Demais, demais. E a gente quase entra no tema, porque esse tema tem muito pano para manga, como disse, Sei, né? sei. Ainda mais duas mulheres conversando, né? Lembrando que nós estamos no YouTube, estamos ao vivo, então peço para que vocês participem, deixem comentários, façam perguntas, que aí a conversa fica mais interessante. Bem mais. Essa gravação, esse episódio de hoje, ele sobe para a gravação como um episódio do canal Carreira em Ação, assim que quem não tiver oportunidade hoje de assistir, terá a mesma oportunidade, só que infelizmente não de participar ao vivo. Falando de comunicação não violenta, não dá, aliás, não dá para falar de CNV sem falar do Marshall Rosenberg. Ele foi o idealizador, ele defendeu esse conceito. E ele traz nessa metodologia, ele busca promover as interações, como você falou, de forma empática, clara e respeitosa. Já começa aí um grande desafio para quem não tem essa consciência, digamos assim. E o objetivo da CNV é facilitar a compreensão também, como você introduziu, a compreensão mútua entre as pessoas. Duas ou três pessoas ou mais pessoas, ela se estabelece através da comunicação, que é essencial em termos de entendimento. E essa comunicação pode dar ruim e pode gerar conflito. E aí, o Rosenberg vem com essa metodologia, com alguns princípios que a gente vai falar mais adiante, justamente para contribuir para minimizar esses conflitos. E, como eu disse na introdução, transformar situações difíceis em oportunidades e construir diálogos construtivos. Aí já vai eu escreveria isso na minha frente para não escrever para quem não está familiarizado com a metodologia. Levando isso para o mundo corporativo, é um desafio constante, né? Porque a gente tem dentro das organizações, Lucila, vários aspectos envolvidos. Nós temos o social, porque nós somos inseridos num grupo na qual eu não escolhi num primeiro momento, a empresa selecionou através dos seus skills. Nós temos o aspecto metas, que
está envolvido com planejamento, ou seja, começa a ser um pouco mais estressante, e a busca por resultados, porque a empresa busca resultado, existe uma relação aí, eu te contrato para você me dar resultado. É um grande desafio, vamos começar, né? E que assim, eu acho que o relacionamento, seja ele qual for, hein? Seja corporativo, profissional, familiar, social, qualquer ele, eu acho que é um grande desafio do ser humano. E a comunicação, ela traz uma ideia muito interessante, Lucília. O Marshall, ele coloca, e eu confesso, a gente estava conversando muito rapidamente antes de entrarmos no ar, que a palavra violenta, quando eu, né, tive o primeiro contato com a CNV, esse violenta me chocava, porque remete ao violenta, muito violenta, né? Cada palavra tem um significado, e aí está ligado com crenças, valores de cada ser humano. Mas tem um aspecto que o Marshall traz, e eu me permito em dizer que todo mundo deveria ler esse livro, porque é um livro muito gostoso de ler, com vários exemplos e situações que com certeza você se identifica. E a frase que ele traz é: toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. A hora que eu vi essa frase no livro dele, eu falei assim, meu, expressão trágica é muito dramático, né? E me custou um pouco para entender o que ele... Então, o Marshall, olha, tem essa forma de comunicar, usando palavras que a gente traz um certo peso de acordo com a realidade de cada um. E você comentou, e eu vou pedir para você trazer, que o Marshall se incomodou com o título. Eu não conheço essa história. Compartilhe com a gente. Sim, o Marshall, ele viveu, né? Na verdade, ele foi um psicólogo lá americano e ele estudou conflito durante muitos anos. E ele viveu em lugares onde tinham conflitos. E foi uma pessoa mediadora de tudo isso. E ele foi aprendendo. Ele não sabia também muito bem como fazer, porque eles começaram a chamar, ele começou a conviver com isso. E ele viveu em regiões que tinham guerras. Por isso ele traz muito essa história do violenta. Mas eu pesquisando bastante e olhando bastante o material do Marshall, inclusive tem vários materiais interessantíssimos no próprio YouTube, tem coisas interessantíssimas, e ele traz aí uma história que ele mesmo não gosta de chamar de comunicação não violenta, por quê? Porque a gente faz automaticamente esse link, que a comunicação violenta é aquela onde eu xingo, onde eu berro, onde eu falo palavras feias, palavrões, e não é sobre isso que eles falam, né? Não é sobre isso, essa sistematização dele, porque até uma pessoa muito fofa, uma florzinha, pode estar tendo uma comunicação violenta. São as palavras, né? Amiga, tal. É a forma que ela está trazendo aquilo em que ela está sendo violenta. Então, essa é a sensibilidade que a gente tem que ter. E quando você fala do livro, que é perfeito, esse livro dele é maravilhoso, e ele tem percepções sutis. E quando você traz essa primeira informação que ele diz, né, que é uma necessidade não atendida, né? Então, quando ele traz essa informação, foi quando eu me deparei a primeira vez sobre este assunto de necessidade. Isso para mim foi libertador, porque eu comecei a olhar, como você disse, em todas as situações que eu vivenciava. Peraí, tem alguma necessidade aí minha que eu não entendi bem? Como é que é? E aí que a gente começa a perceber. E está relacionado, só dando um adendo, né, para quem está acompanhando a gente, essa necessidade está muito relacionada com os valores, né, que pode ser, por exemplo, respeito, reconhecimento, pertencimento, só para esclarecer para as pessoas acompanharem o que você está falando. É, é assim, o que que eu quero? O que que eu preciso para mim? Isso é a necessidade. E ele se baseia por aí. Quando a gente começa a entender a nossa vida, as nossas relações se baseando por aí, porque é o início de qualquer relação ou comunicação vem do que eu preciso, o que eu estou querendo. E a comunicação violenta entra dentro disso, né? É entender o que eu estou precisando
e entender o que o outro está precisando. Porque a comunicação não violenta, ela trata dos dois, né? Não é só de mim. Tem ali um paralelo, são duas pessoas conversando. Então, eu acho bem interessante, porque é uma forma da gente estar trazendo para a nossa consciência o que nós estamos falando e o que o outro também está falando ou precisando. Claro que isso, Denise, é muito treino. É muito treino. Sei, Nós vamos sei. falar hoje aqui Vamos. de algumas coisas, e as pessoas vão falar, imagina, até parece. Imagina, eu também pensei isso. Falei, imagina, você acha que E eu vou fazer assim no meu dia a dia? Realmente a gente pensa isso, mas isso é assim, é, é o primeiro start. Começou, e aí amanhã, se você já pensar, já tá bom. Se você pensar mais um pouquinho, vai errar muito, eu ainda erro muito, apesar de treinar bastante, já faz 10 anos que eu trabalho com isso, eu ainda erro. Mas eu já tenho a consciência, pelo menos, que eu estou errando. consciência. E a gente vai falar, como você comentou, é, saber os passos disso e eu mudar, né, ter claro a necessidade da mudança do mindset e construir esses passos de uma forma a segui-lo para criar um novo hábito. Sem isso, você mistura sentimento com necessidade primeiro e vem o julgamento, mas a gente vai falar mais para frente. Levando a CNV para o mundo corporativo, e eu sempre vou puxar um pouco, mas, de novo, a CNV está, como você falou, em todos os ambientes. Nós temos um exemplo clássico que é o feedback, né, que está baseado aí na plena comunicação. Em vez de abordar o comportamento de forma objetiva, ou seja, olhar para o fato, existe aí a abordagem com o colaborador com uma forma já incluindo o sentimento e o julgamento. Então, por exemplo, um colaborador que perdeu o prazo de um projeto, ao invés de falar, você não entregou o relatório no prazo. Esse é o fato, né? Que é também a observação, né? Que a gente vai começar a falar sobre os passos aí. Alguns líderes, não sabendo, entram de forma mais agressiva, do tipo, você é um irresponsável. E aí já atropelou tudo. E quando você fala para um colaborador, ou o líder fala para um colaborador, você é um responsável, esse tipo de julgamento leva a outra pessoa a se defender, que é uma forma de se proteger. Daí começam os conflitos. Olha só como a gente entra numa espiral, e isso são fatos que constantemente acontecem nas organizações, sem saber. Então, a CNV propõe descrever os fatos sem críticas e depois expressar os seus sentimentos e necessidades por trás desse fato. Então, no ambiente organizacional, os outros exemplos mais comuns que você vê a CNV aí dando mal, dando ruim? Lá no ambiente profissional, você está falando? Sim, E tem muita coisa acontecendo lá, que essa forma da gente colocar o que a gente quer, que não, na grande maioria das vezes não é a melhor forma, né? Então, eu vou até pegar alguns exemplos aqui que eu tinha colocado aqui, que eu tinha até investigado. Por exemplo, você não tem cuidado com o equipamento do escritório. A fulana sempre deixa o computador ligado. Você sempre está ocupado quando eu preciso falar com você. Esse é bastante, hein? Esse tem muita gente que. bastante. Olha, o fulano, o gestor, não pediu minha opinião durante a reunião. Você não tem respeito por mim. Essa aí também é a minha base, né? Todo mundo usa isso daí. Ah, deixa eu ver. Ontem eu estava com. Olha, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O cara veio, chegou e está com raiva de mim. Por que ele está com raiva de mim? Então, existem várias situações. Várias. Ela disse que meu trabalho não vai ser aceito. A gestora, o gestor. Então, eu não sei por que as pessoas chegam. E quando eu recebo essa informação, como você disse, toda ação tem uma reação. E eu quero me proteger. E eu quero dizer o seguinte: não, não é exatamente isso que você está dizendo. Porque
quando a gente se comunica, na maioria das vezes, lembrando que a gente cresceu uma linguagem que, em vez de encorajar o outro, a gente usa muito o nosso sentimento e a gente precisa estimular e rotular o outro e julgar o outro. A gente cresceu com isso. Então, é fato, né? Tivemos esse nosso caminho. E essa comunicação, ela faz com que o outro, como você disse, se proteja. E a nossa sociedade ela já vem sustentando isso. E o mundo corporativo, ele é um dos que traz muito esse fato à tona e que nos encoraja a ser desta forma. E quando eu não consigo identificar o que está acontecendo, e só simplesmente eu diria cuspir o que o outro está falando. Aham. Vamos combinar que é assim. Primeiro, a gente está falando de seres humanos. Os seres humanos são diferentes, eles pensam, sentem e agem de formas diferentes. E quando eu penso diferente de você, no meu ver, eu não quero que você, na verdade, eu quero que você faça como eu pensei. Até eu entender que você é diferente de mim, que você pode pensar de uma forma diferente, isso daí, nossa, tem um tempão para eu entender e para eu acatar tudo isso daí. E olha que você está trazendo, gera expectativa, que gera frustração, né? Olha só, e E o decepção. sentimento, Daí, que é a expectativa, aquele sentimento, eu vou ficar triste, e aí aquilo me faz. Sabe a história do macaquinho? O negócio vai crescendo, e quando eu vou ver, tomou uma forma absurda, e eu só estou reagindo. E no fundo, poderia ser resolvido de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, que é essa proposta do Marshall. É isso que ele traz. exatamente. A Adriana Lidiane, ela escreve assim, na comunicação escrita, muito bem observada, Adriana, também existe muito conflito, e-mails, WhatsApp, e eu vou somar aqui com a observação da Adriana. Sabe aquela mensagem? Eu vivo constantemente e às vezes eu faço isso. Aquela mensagem que você recebe da pessoa e daí você fala, olha como é que ela falou e coloca uma entonação, mas peraí, essa entonação é sua ou é dela? É. E como você sabe que essa entonação veio dela mesmo? Ela quis dizer. Então, sim, Adriana, eu compartilho, nossa, fortemente que tem também muito ruído na forma intencional e não intencional do receptor, né? A gente tem isso e a gente precisa lembrar que na comunicação, 53% não é o texto, né? É a forma, o jeito que eu estou me colocando, 7% é o texto, acho que 30 e poucos por cento é a entonação da minha voz. E quando a gente fala da escrita, isso é um pouco, fica seco, e isso é um pouco representado pelas caixas altas, pelos negritos, né? As pessoas interpretam, a gente interpreta também na nossa linguagem falada, mas na escrita tem uma interpretação seca. E isso pode gerar muito conflito. Pode gerar muito conflito. Nós temos a sorte, vamos dizer assim, nesses últimos 20 anos aí, de conhecer primeiro o e-mail e depois conhecer o WhatsApp, que a gente tem a chance de corrigir, né? Quantas vezes eu, com esse advento de e-mail, eu escrevi alguma coisa, aí eu paro, corrijo, falo, não, 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 estou sendo muito direta, muito objetiva. Mas precisamos lembrar que tem pessoas que são objetivas, tá? Então, objetivo. Pessoas que elas são por si só objetivas e elas não floreiam. E Isso aí não quer falta dizer que ela é empatia para violenta. saber, né? Isso não quer dizer que ela é violenta, só quer dizer que Exatamente. esse é um pouco mais seco. E aí, quando a gente tem essas pessoas envolvidas, pessoas diferentes envolvidas, eu tenho a expectativa de que você seja mais fofa comigo, e eu não sou fofa. Vou até dar um exemplo simples aí de quando eu trabalhava numa das empresas que eu trabalhava, eu tinha um grupo da área comercial que eu fui executiva de marketing. E eu lembro que eu todo dia chegava na sala, ficava minha equipe ficava na frente, eu sentava mais para trás, e eu passava e falava oi, 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 oi para todo mundo, sentava lá na minha mesa. E aí um dia, uma menina que ela era muito florzinha, ela era super carinhosa, super florzinha, que não é muito o meu jeito de ser, um dia me chama e fala, Lu, queria falar com você. Eu falei, pois não, o que que você gostaria de falar? Falou, sabe o que que é, Lu? É que todo dia você passa e você faz oi, 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 não para e não me dá um beijo. E aí eu falei, olha, naquela época eu nem sabia o que que era comunicação não violenta, nem nada disso, desenvolvimento humano, nem nada disso. Aí eu fiquei pensando no que ela me falou.
Falei, olha, fulana, eu vou dizer uma coisa, esse é o meu jeito de ser. Então, e também entender o jeito de ser do outro. Esse é o meu jeito de ser. O dia que eu parar e dar um beijo em você, fica preocupada, porque esse não é o meu jeito de ser. Se preocupa com esse dia, e não com o meu dia a dia, né? E aí você entra muito fortemente, o CNV está muito envolvido com a empatia de considerar o outro como um ser único, né? E eu Exato. não vejo esse exercício nem nas relações de lazer, amizade familiar, nem nas relações corporativas. Quando a gente está falando da CNV, a gente está falando, uma das coisas interessantes que a gente está falando é que a gente tira o foco das atitudes e das falas e começa a jogar nas necessidades que a gente tem. Isso, É esse o começo do entendimento da CNV. Então, é assim, ele falou daquele jeito, mas o que estava por trás disso? Qual que era a necessidade que ele tinha atrás disso, né? O que que para ele era importante? O que que ele estava querendo? E se a gente não coloca muito bem, porque a comunicação, ela é muito tênue. Se a gente não coloca muito bem aquilo que a gente quer, pode levar à dúvida do outro. Pode levar. Se eu não conto objetivamente o que eu quero, qual é o meu desejo, vou dar um exemplo bobo, vai. Vamos supor, chega o seu chefe lá, o seu gestor, chega e fala assim, fala para um colaborador jovem, olha, eu não quero que você fique olhando o seu celular e escutando músicas e vendo rede social no seu celular. Ele falou isso. A pessoa pega e vai para o computador. Porque ele falou, eu não quero no seu celular. Então a comunicação já veio aí truncada e o outro entendeu o que ele quis, porque a gente interpreta o que a gente quer. exatamente. Então a gente tem a comunicação tem um poder muito forte ali. A forma que eu falo e o que eu falo pode ser interpretado de várias formas. De várias formas. Começando a estruturar um pouco mais para quem está entrando no CNV e quer cada vez mais se aprimorar. Nós falamos anteriormente sobre o julgamento e a necessidade da CNV do não julgamento, né? Nossa. De lidar com a comunicação de forma direta e focada no fato. E essa faz parte ao primeiro componente do Marshall, que é observação. Então, e aí eu peço até para quem não conhece o Marshall, quem não leu o livro, pegue lápis e papel, porque é importantíssimo isso para quem quer entrar nesse novo mindset e melhorar a sua relação e comunicação. Então, nós temos a observação, que é ver o fato como ele é. E depois da observação, o Marshall propõe sentimentos, necessidades e o pedido. Traz para a gente, colabora aí com a gente Tá, nesse exercício para as pessoas começarem a estruturar e colocarem na frente assim o que elas têm que entender quando elas estiverem comunicando para não dar ruim. legal. Nós temos esses 4 atributos que a gente diz, e não necessariamente ele acontece desta forma, tá? Ele não é 1, 2, 3, 4. Não são etapas que têm que ser cumpridas e aí eu vou para a próxima. Não, mas existe a observação, existe o sentimento, existe a necessidade e existe o pedido. Quando a gente fala da observação, e olha, você sabe que eu dou treinamentos inteiros só sobre, e eu tenho um treinamento chamado Fato ou Fake, porque nós, em geral, nós não observamos o fato. E o que que é o fato? O fato é um retrato daquilo que aconteceu. Se eu fosse falar um fato agora, por exemplo, sobre você, eu vou dizer, a Denise, ela está falando com um microfone, ela usa um óculos, está falando ao microfone, sentada numa sala onde tem uma mesa atrás dela com alguns materiais, etc. O fato é uma fotografia onde eu vou ver, você vai ver e todo mundo que estiver nos assistindo vai ver a mesma coisa. O que que a gente costuma fazer? A gente costuma interpretar. Então, sabe como que as pessoas costumam fazer? A Denise está sentada numa sala linda, com um espaço lá atrás muito verde. Ela está muito sorridente e feliz. Tudo isso que eu falei foi julgamento. A partir do momento que eu falei, uma sala muito linda, é linda para mim, mas isso não é fato. Quando eu falo que ela está sorridente e feliz, fui eu que julguei. Eu sei lá, se você está sorridente e feliz. Eu posso falar que ela está com um sorriso no rosto.
porque todo mundo vê um sorriso no rosto. Agora que você está feliz, isso é interpretação minha. E normalmente, o que a gente faz é exatamente isso. A gente interpreta baseado nos nossos valores, Nossa ótica, né? nossa ótica, do jeito que a gente entende, baseado na nossa história, no que a gente acredita ser, né? Então, quando eu faço uma observação cheia de interpretações, eu posso estar incorrendo num primeiro momento de uma comunicação violenta. Por quê? Porque eu não estou falando o fato. O fato é simplesmente aquilo. Então, quando você fala, por exemplo, você deu aquele exemplo, né, do projeto, Do né? projeto atrasado. Do projeto atrasado, que chega uma pessoa e fala: o fulano, você entregou o projeto atrasado? O atrasado é o julgamento. O certo seria: fulano, o seu projeto era para ser entregue hoje às 16 horas e você entregou hoje às 18 horas. Significa, está atrasado? Tá. Pode ser que no minha ótica é atrasado, no outro é só eu adiei um pouco. Eu não sei. Então, isso vai depender muito de cada um. Quando eu falo, aí que a gente está falando da necessidade. Qual que é a necessidade daquele gestor? De ter o trabalho entregue No dentro do prazo, prazo que foi estabelecido. sim. Qual talvez tenha sido a questão do outro, aí a gente fala, mistura um pouquinho da empatia. O outro não teve tempo porque ele teve que atender um outro colega e aí ele precisou mais tempo para fazer. Então, ele teve necessidade de mais tempo. Então, tudo isso começa a embolar. Isso vira um embrolho todo. Voltando para a observação, o fato era, tinha um trabalho para ser entregue às 16 horas. E não foi entregue, foi entregue às 17. Ponto. Esse é o fato. O que vier fora disso é uma interpretação dessa cena. Ou quando, naqueles exemplos que eu dei, né? Deixa eu até pegar e me lembrar aqui de um exemplo que eu dei, por exemplo. Você está sempre ocupado quando eu preciso de você. Isso daqui é um julgamento meu que eu estou falando. Você está sempre ocupado quando eu preciso de você. É assim. A observação é: cheguei na sala do meu gestor e ele não pôde me atender. Esse foi o fato. O que você, se você está ocupado, eu já estou julgando. Está julgando. Eu não sei se é verdade. Ou então, o gestor não pediu minha opinião durante a reunião. Isso daí eu tô super chateado com isso daí. Isso daí, para ter uma reação e desencadear aí uma comunicação péssima, é super fácil. Qual que seria o fato aí? Estive presente na reunião e não fui chamada para dar uma opinião sobre determinado assunto. É um exercício bem árduo para quem está inserido numa sociedade com pressão, com outros fatores envolvidos e com uma prática desse tipo de pensamento e comportamento. Mas é possível começar mudando, né, essa forma de interação com o outro, né, Lucila? A primeira coisa, então, que a gente está falando é o seguinte: primeira coisa é observar o fato real que está acontecendo, sem nenhuma limpo, sem nenhuma interpretação. E a gente pensa, isso imagina, eu faço isso fácil. Não, Não. é Quando você treino. vê, você já colocou a sua, né? Por exemplo, não, mas ele estava ocupado. Quem disse que ele estava ocupado no exemplo? Quem diz que ele, eu falei até, ou por exemplo, meu chefe reclama de alguma coisa sempre que eu falo com ele. Isso é uma interpretação. Ou quando eu trago algum assunto para o meu gestor, ele tem uma outra opinião. Esse é um fato. Ele colocou uma opinião própria. Esse é um outro fato. Quando eu falo ele reclama, aí eu já estou pondo a minha história aí. Exatamente. E aí começa a ser mais desafiador. Nós conseguimos abordar os pedidos, inclusive o pedido, né? Você abordou, por exemplo, nesse exemplo que nós tínhamos colocado, a necessidade de entregar o projeto na data correta, né? Exatamente. Quando a gente está falando do pedido, aí é uma parte bem interessante também, porque tem uma linha tênue entre o pedido e a exigência. É bem tênue essa linha.
O pedido, eu posso ter um não do outro. Eu posso pedir para ele, por exemplo, olha, eu preciso que você entregue o seu trabalho. Se eu, ó, e também tem as generalizações, tá? Se eu falar, eu preciso que você sempre me entregue o projeto na hora que eu marquei, este sempre já é uma generalização. Então, não é para generalizar, é para falar deste assunto, deste momento que aconteceu. Então, olha, fulana, Denise, eu preciso que você entregue o projeto dentro do prazo que foi estabelecido de 2 horas. Você pode me responder, Lucila, eu não vou entregar para você neste prazo, porque eu tenho outras tarefas que vêm antes disso. Eu recebi um não. Eu preciso aceitar esse não. A gente tem uma linha muito tênue dessa história quando a gente fala do pedido e quando a gente fala da exigência, e que isso, às vezes, confunde muito as pessoas sobre como que eu posso diferenciar essas duas posições. Como que o pedido pode deixar de ser pedido e passar a ser uma exigência? Então, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa. Vou até pegar aqui um exemplo. A gente precisa expressar o que a gente está sentindo, né? Então, fulano fez um pedido. Igor, gostaria que você não pegasse o celular durante o trabalho. Ele fez um pedido, eu posso aceitar esse pedido, né? Ele não pegou mais o celular mesmo durante o trabalho. Mas ele foi ver outras coisas, como eu disse até, no computador. Ele não pegou o celular. Então, esse pedido ele foi direto, ele foi objetivo, mas ele não foi completo. Porque o outro pode dizer, ah, tá bom, o celular não pode, mas eu pego de outro jeito. Então, eu preciso prestar muita atenção de saber que é o seguinte, quando a gente está falando do pedido, que ele não é recebido como uma exigência, o outro pode ter respostas diferentes. Quando você faz um pedido e eu me sinto culpada pelo que você está falando, você está me trazendo esse sentimento de culpa, ou que eu vou ser punida, qualquer coisa desse jeito, aí me sugere ser uma exigência, né? Que eu tenho que submeter aquilo que você está pedindo. E que para mim não tá diria que não é uma coisa fácil para ser cumprida. Exato. E aí você traz uma relação que um dos princípios também do Rosenberg é a conexão com o outro e com a humanidade. Esse é o princípio, é a primeira coisa que Rosenberg traz. E essa conexão está levando para o mundo corporativo, está intrinsecamente relacionada com o clima organizacional. Então, veja, quando os colaboradores percebem que suas necessidades, e aí eu estou respeitando e olhando os colaboradores e não só a empresa, mas que as suas necessidades estão sendo ouvidas e respeitadas, há uma diminuição aí do estresse e um aumento, consequentemente, do engajamento da equipe. Então, por exemplo, em uma equipe de vendas que é extremamente massacrada por metas, metas, né? Tem que vender, etc. E existe uma concorrência muito grande, interna, pessoal, entre os vendedores, e externa dentro do próprio mercado. Ao invés quando nessa equipe de venda, quando você começa a permitir que esses colaboradores expressem as frustrações de não terem alcançado as metas, mas de uma forma construtiva, ao invés de acusarem que você não cumpriu a meta, que você é um mau vendedor ou que você, enfim, tudo que seja acusativo, quando você evita esse tipo de situação, você acaba criando uma equipe mais participativa e com um apoio mútuo, né? Os próprios vendedores internos começam a sentir parte da mesma responsabilidade, que é a troca do confronto por colaboração. Isso é extremamente, né, fundamental para uma equipe de venda, você não acha? Eu acho fundamental, eu acho que assim, partindo lá do princípio do que você falou, a comunicação não violenta, ela ela não tem o objetivo de mudar as pessoas. Não. O gestor não tem o objetivo de mudar, olha, você é um mau vendedor e tem que ser um bom vendedor. Não é esse o objetivo.
Você não bateu sua meta e você tem que mudar para atender sua meta, então você tem que fazer outras coisas. Não é esse o objetivo. O objetivo da comunicação não violenta é estabelecer mesmo um relacionamento baseado muito na honestidade, na empatia, que é um pouco do que você trouxe, que é Uhum. com este olhar para a necessidade do outro. Então, quando eu começo a fazer esse processo, né, que eu entendo que o outro não precisa mudar, mas eu entendo que ele tem alguma necessidade ali, se ele não bateu a meta, tem alguma coisa ali que está acontecendo com ele, e eu preciso investigar isso, e não simplesmente acusá-lo, e não simplesmente julgá-lo, né? E aí a gente está falando de uma palavra que ele usa demais, que é compaixão. Sobre o livro que você falou do Marshall, Muito. Essa é a capinha. é a capinha dele para as pessoas verem. E segundo, que o Marshall ele usa muito na comunicação não violenta, a representação dele é uma girafa. Ah, você falou que ia trazer isso. A minha girafinha. Essa girafinha foi eu que fiz, tá? De papier-mâché. Ah, adoro. Eu fiquei apaixonada quando eu comecei a ler sobre comunicação não violenta, comecei a entender o Marshall sobre o que ele falava. E o símbolo dele é a girafa, e ele fala muito sobre isso. Ele fala do chacal, né, que é o lobo chacal, e ele fala da girafa. Porque a girafa é o animal que tem o maior coração dos animais. O coração dela é muito, muito, muito grande. E aí é o símbolo da compaixão. E a girafa tem esse pescoço comprido, e ela consegue observar o que acontece de uma forma muito mais limpa. Ela não está no meio de tudo, ela olha por cima e ela consegue extrair e olhar a situação que está acontecendo de uma forma muito mais compassiva. Então, ele traz muito nas apresentações dele, ele fala muito da girafa e do lobo-chacal. De como que você está sendo? Você está sendo o lobo-chacal ou você está sendo a girafa? E eu gosto muito dessa colocação dele, porque isso faz a gente memorizar, né? Lembra quando você está sendo girafa? Estou sendo girafa ou lobo-chacal? Girafa ou lobo-chacal? Ou seja, você está usando seu coração? Você está usando a compaixão? Né? Você está olhando para o outro para saber o que está acontecendo com o outro? Quando a gente fala isso, a gente comentou lá, quando a gente começou a conversar, eu falei para você, falei, Denise, o meu slogan, desde que eu comecei, eu fiz a minha transição de carreira, eu tinha 48 anos, faz 13 anos, hoje eu estou com 61. E desde que eu comecei lá a minha trabalhar com o desenvolvimento, o treinamento e toda a parte comportamental, porque eu vivi muito no mundo corporativo, então eu trago muitos exemplos de lá, né? Eu conheci essa história da CNV e eu trouxe para o meu slogan a vida como ela é. Porque senão a gente fica falando algumas coisas, e eu lembro de quando eu trabalhava, quando alguém chegava com um assunto para mim, eu falava, eu não vou abraçar a árvore. Não vem com esse papo de abraçar a árvore, porque eu não tenho tempo. Porque a gente não tem tempo. Se eu estou na área comercial, alguém está me cobrando ali para eu fazer venda. Se eu estou numa área de projeto, alguém está me cobrando o meu projeto que eu tenho que responder e tem que. Né? A Aham. empresa fica disso. Não É tem isso jeito. mesmo. Só que a gente tem o nosso dia a dia. Então, eu costumo dizer que a vida é como ela é. Tudo que a gente está falando, logicamente, a gente está falando de uma forma teórica, didática. Mas já é o primeiro passo para as pessoas começarem a se ligar nesse assunto, começarem a investigar, a buscar mais informações, a buscar, pode ser até como nós fazemos mentoria, coaching, buscar uma ajuda nesse sentido para começar a entender isso. Porque não é fácil, não é do dia para o outro. A gente tem a comunicação não violenta, que a gente pode começar a praticar, a gente vai errar. E quando a gente estava falando lá da comunicação, a gente falou, o primeiro ponto principal começa-se da observação. Aí a gente já falou um pouquinho da necessidade, que é eu entender o que o outro está precisando, que eu estou precisando. Quando eu falo, você está atrasado, eu tenho a necessidade de agilidade, eu tenho a necessidade de rapidez. Essa é a minha necessidade que não está sendo atendida, e eu chamo e falo, Denise, você está atrasada. Aí a Denise vai falar, como assim estou atrasada? E ela vai ter uma outra reação, e aí a gente joga e sai uma comunicação completamente violenta. É isso, é violento. E eu posso ser fofa, hein? Falar, Denise, você está atrasada. Estou sendo violenta, tá? Super fofa. Estou sendo violenta. Ex- Porque eu não estou te entendendo.
Eu não sei o que está passando com você. Então, ao invés de dizer, Denise, você está atrasada, eu posso dizer para você, Denise, nós marcamos às X horas e você chegou às X horas e 30 minutos. E para mim, é muito importante seguir horários. Então, eu estou trazendo a minha necessidade para você. Aí você vai entender quando eu estou falando. E da próxima vez, a gente começa a ter uma conexão. E da próxima vez, você vai procurar chegar no horário, porque você sabe que é importante para mim que chegue no horário, por exemplo, por né? exemplo. Por exemplo. Eu tinha separado aqui, para não esquecer, uma dica para quem quer entrar nessa estrada de começar a se comunicar melhor e de forma não violenta, entendendo o termo já explicado do violento. E eu tinha separado aqui a escutativa como Ah, primeiro ponto. Mas eu digo que não. Para eu ter uma escutativa, eu tenho que ter uma abordagem também coerente dentro do que você me falou, para que eu consiga atingir, alcançar o objetivo que é focado no fato e da necessidade e no pedido. Então, eu colocaria como a primeira dica para a pessoa que quer começar a exercitar se autoanalisar na hora ou no final do dia. Então, assim, peraí, deixa eu ver naquele dia, como é que eu falei? Anota, pega um papel, anota. Eu falei assim, cara, tem meu sentimento, tem minha impressão, e essa é uma forma legal para você começar a mudar. Como que eu gostaria que essa frase fosse feita? Eu faço um curso de mediação, que está muito relacionado com CNV. É um é, curso de conflito e mediação é bárbaro. que é judicial e extrajudicial. E um dos temas é a gente trabalhar com a escuta ativa de forma a não julgar as partes que estão envolvidas, né? E tem todo um processo a seguir, etc. E o não julgamento é uma forma essencial para você atuar nessa área. Então, um outro ponto que eu acho interessante também é pegar uma lista de sentimentos, porque às vezes a gente não se dá conta que aquilo é um sentimento. É. Para começar a identificar se a frase que você utilizou naquele momento que você está se autoavaliando tem algum sentimento, algum julgamento seu. E aí começa a ser uma pegada legal, né? Para a pessoa começar a se auto-perceber. Quais dicas que você complementar primeiro, se você está de acordo com o que eu falei, se você Estou concorda, e qual dica que você acrescentaria ou completamente de mudaria? acordo com você. Eu acho até que a gente pode fazer, já que nós estamos aqui nessa nossa conversa, é pôr aqui no link do YouTube uma lista de sentimentos para o pessoal. Ótimo. Eu passo para você, você coloca aí um link onde as pessoas vão poder enxergar a lista de sentimentos, porque a gente realmente, eu diria para você que nós conhecemos pouquíssimos sentimentos. A gente nomeia pouquíssimos sentimentos. A gente nem sabe que sentimentos existem. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Essa dica que você deu é super legal. E o que eu também dou de dica é assim: para e pensa, tive uma discussão com alguém. Nessa discussão, e começa a analisar um conflito. Tive um conflito com alguém. Qualquer conflito pode ser do mais simples, de uma coisa boba, de que você queria alguma coisa e o outro não queria, ou até um conflito grande, que é onde tem necessidades grandes aí que não estão sendo atendidas, né? Mas quando você pegar essa situação, começa a desmembrar. O que aconteceu de verdade? E tenta limpar. Não. O que eu vou falar que todo mundo vai enxergar? A fotografia. Lembra de uma foto? Foto. Lembra de uma foto? Uma foto que todo mundo vai enxergar a mesma coisa. Então, começa a entender. Pegou aquele conflito, entendeu? Depois, aí você vai fazer essa análise. Dentro daquele conflito que aconteceu hoje comigo. O que será que eu estava querendo? Você falou aquela frase, né, do Marshall, né, que é o todo ato violento, agressivo, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, baseado nisso,
dá uma olhada e veja o seguinte, qual foi a necessidade que você tinha ali? A sua. E depois para e percebe, e o outro? Na hora que eu falei que eu queria aquilo e o outro falou, o que será? O que que aconteceu ali? Porque os dois ali, para ter um conflito, é quando a gente está chocando valores, inclusive. Alguma coisa que eu quero e que eu prezo e que para mim é importante não está sendo atendido. Então, para e faz essa análise. E aí vai para esse outro passo, é, o que eu senti? Mas quando eu falo que eu senti, tem dois tipos de sentimento que eu vou dizer até trazer para você. Um sentimento é aquele do coração. É realmente o que eu senti lá dentro de mim. E pensa assim, não é bobagem, tá, gente? Não é abraçar a árvore, não. É lá do coração mesmo. O que que eu estou sentindo? Não tenha vergonha de trazer para você, para sua consciência, o que que você está sentindo. Porque ele deve ser genuíno o que você está pensando. Agora, tem aquele sentimento que é o sentimento racional, que é o do pensamento. Às vezes eu estou pensando que eu estou sentindo, e a outra vez eu estou sentindo de verdade. Lembra da girafa? Do coração da girafa. Porque eu preciso ter nessa hora compaixão com os dois. Compaixão comigo, olhar para mim com compaixão e olhar para o outro com compaixão. Eu diria que é até mais fácil olhar para o outro com compaixão do que olhar para mim com compaixão. A grande maioria das vezes a gente se critica, a gente se pega, a gente faz com a gente coisas que a gente não faz com o outro, tá? A gente abraça mais o outro do que abraça a gente. Então é esse olhar carinhoso que a gente tem conosco mesmo, um olhar para mim. O que será que eu estava precisando naquele momento que eu não consegui atingir? E aí eu usei aquelas palavras e que o outro entendeu de que forma, e o que que o outro estava precisando que ele não atendeu a mim? Ótimo! E a Adriana, está aqui alguma indicação de livros com exemplos práticos do cotidiano. A gente vai falar isso na dica do dia, que eu vou chamar, aproveitar o gancho e já chamar a nossa conversa, porque antes de entrar nós comentamos assim, você precisa me avisar, porque eu gosto de falar. Eu falei, ih, problema, né? Porque eu também gosto. Então, mas então a Adriana veio e já lembrou que é dica de Temos a livro e eu dica. já vou chamar. Bom, o papo tá bom, isso tudo para falar que o papo tá ótimo, ficaríamos aqui mais e já está convidada para estender né, essa conversa para outro episódio, porque conteúdo a gente tem, experiências que a gente viveu também no mundo corporativo, é muito importante trazer, mas temos que encerrar, senão vai ficar extremamente longo e o editor depois vai me cortar o pescoço. Então, antes de encerrar, eu chamo o convidado para uma dica especial. Pode ser um livro, um filme, uma série, o que você trouxer será muito bem recebido. Olha, Então, vamos à dica do dia. é um filme chamado Relato Selvagem. Eu acho que tem Netflix, acho que tem no YouTube, tem vários lugares. Na verdade, é um filme que tem 5 filminhos, 5 histórias. É um filme argentino do Ricardo Darín. Isso, esse Ou mesmo. Risca. Ele é muito bom. Primeiro, é fantástico. Eles fazem naquele filme tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e não faz, né? Tudo que a gente gostaria de fazer Concordo. nas Eu, 5 historinhas. Então, é divertido. E nesses filmes, eles têm muita comunicação não violenta. Eles têm comunicação violenta e comunicação não violenta. Tem as duas partes inseridas ali. Uma parte em especial, e que assim, ela é bem clara, é na hora que ele vai pagar a multa do carro dele, que o carro foi guinchado, não sei o que, ele tem que pagar a multa para poder liberar. Aquela conversa que eles têm ali, naquele momento do guichê, ele e o cara não entende nada da necessidade dele, ele não entende nada, ninguém entende necessidade de ninguém ali, o sentimento começa a se aflorar e aquilo vira das duas formas violentas, né? A comunicação e as ações dele acabam se tornando bastante violentas, mas que uma coisa leva a outra, né? Então, você tem o conflito, e o conflito, como você disse lá no comecinho, pode ser uma oportunidade e pode mesmo. Por que que ele pode ser uma oportunidade? Porque na hora que eu estou em conflito, eu começo a me identificar
começo a saber o que que eu estou precisando, e aí sim eu consigo melhorar aquele meu relacionamento e entender o outro também. Então, ele é uma oportunidade de olhar para dentro de um autoconhecimento meu e de melhorar relacionamentos na empresa. Fica aí a dica. Eu acho que eu acrescento também, como livro base, e aí para a Adriane e para os ouvintes, claro que a comunicação não violenta, que você mostrou a capa anteriormente, do Marshall. E lá, Adriana, tem vários exemplos assim. Eu me lembro um exemplo da mãe que tinha um filho que deixava o quarto todo bagunçado e ela pedia Nossa. de uma forma agressiva e o menino atendeu. E a hora que ele atendendo essa mãe, no conflito que estava tendo com a filha, ela começou a mudar a forma de se comunicar com o filho, ela começou a ser atendida na sua necessidade. Se você quer mudança, seja você a mudança, né? Isso também está muito relacionado com o ser atendido, o fazer, ter a comunicação certa para você né, estabelecer um entendimento, uma clareza do que está acontecendo. Eu acho que esse é uma dica adicional que eu dou. Ótimo. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, você é muito fofa, assim, muito esclarecedora na sua conversa, e a ideia realmente é ser uma conversa, uma troca de informações. Eu concordo, não concordo, acrescento isso, enfim, é esse o objetivo do canal. Espero que tenha alcançado aí o objetivo de quem está com a gente e com as pessoas que vão atender, assistir, quem não pôde estar, quem vai assistir quando subir como episódio. Muitíssimo obrigada, Lucila. Eu que agradeço de coração essa oportunidade de estar com você e já vi que a gente tem muitas conversas e podemos aí realmente continuar com esse papo, né? Espero. E dá pano para manga. É. E agradeço realmente muitíssimo por essa oportunidade de estar aqui com você nessa hora que passamos. Assim chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Cada um pega no meu coração. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir, porque esse é o propósito do canal. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber a informação dos próximos episódios. Aliás, eu deixo na descrição, aqui a pedido da Lucila, muito bem observado, a lista dos sentimentos e também você tem o link para participar do chat, do grupo, na verdade, do WhatsApp, onde você recebe os novos episódios, lives e outras tantas informações que vai fazer a sua jornada profissional ser mais interessante. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana, no próximo episódio. E não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!